olha quem voltou. Sim, eu voltei. E eu voltei muito feliz porque, mano, que saudade que eu tava de gravar vídeo pra cá. Ai, ai. Vamos lá. Esse vídeo aqui, como você já viu na thumb e também no título, é aquele vídeo tradicional que a gente sempre faz de final de ano. Todo ano, se você for pegar aqui os históricos do YouTube, nossos vídeos que a gente já postou, todo final de ano a gente posta os nossos erros e os nossos acertos daquele ano específico. Tem alguns anos que a gente erra mais do que acerta, outros a gente acerta mais do que erra, mas a gente sempre tenta equilibrar, deixando 5 acertos e 5 erros, até pra trocar essa ideia contigo. E uma coisa que eu sempre peço também é que você comente aí o que você acertou e o que você errou durante esse ano perante a sua ótica, né? Você pode falar sobre você melhor do que ninguém. E, claro, se você tiver alguma opinião sobre os meus acertos e os meus erros, por exemplo, vou citar alguma coisa aqui, você vai falar assim, Davi, eu não vejo por essa ótica, eu vejo por um outro lado, concordo com você nesse ponto, senti falta disso, que não sei o quê. A gente pode ir conversando nos comentários e você tem total liberdade para conversar comigo. Lembrando que esse vídeo aqui, como é um vídeo muito mais de bate-papo, ele é mais cru mesmo. É sem edição, mais assim direto, mais tranquilo e a gente vai trocando ideia. Fechou? Antes de tudo, deixa eu falar um negócio. Lembrei. Um disclaimer, né? Esse ano pra mim foi um ano muito caótico. Um ano onde eu passei por algumas coisas das quais eu não estava esperando. Então, por exemplo, tive que me mudar de casa, tive que investir muito pra mobiliar um apartamento, tive que reinvestir no meu setup, enfim, várias coisas que eu não estava esperando e algumas outras eu não estava nem querendo, mas aconteceu e aí eu tive que, né, me adaptar ali conforme as coisas foram acontecendo. E é por isso que eu digo que esse ano foi um tanto quanto caótico pra mim, mas tá tudo certo, chegamos no final do ano com vida, não tão bem de saúde mental, mas com vida, o que já é muito importante pra seguir pro próximo. Pois bem, eu tô aqui com o celular e os erros e os acertos, né, desse ano e a gente sempre começa pelos erros. Então, vamos lá. Primeiro erro. Assim como eu errei nos anos passados, eu dei muita liberdade pra algumas pessoas e no final das contas eu tive que lidar com aqueles mal agradecimento, tá ligado? Tipo assim, investi numa pessoa, dei espaço pra ela, dei liberdade e tal, pra no final das contas eu ter que ouvir que essa pessoa não precisava de mim e que essa pessoa estava muito melhor sem eu, ou até mesmo ter que lidar com a hipocrisia dessa pessoa, falando que não gostava de algumas atitudes e depois ter que fazer aquelas atitudes pra se livrar de mim, ou até mesmo pra me atacar, tá ligado? Essas coisas assim que acontecem sempre em relacionamentos quando se tem, né, duas pessoas. Ainda mais quando um lado, ele é muito mais, podemos dizer que a pessoa estava do meu lado mais por ganância, ou por querer alcançar algum patamar, enfim, não sei. Só sei que o meu sentimento esse ano foi basicamente o mesmo sentimento que eu tive ano passado, de confiar muito nas pessoas e acabar quebrando a cara. Mas eu acho que isso é de mim. E eu não sei se eu consigo mudar, até porque isso vai contra a minha natureza e eu não gosto muito de modificar as coisas que vai contra algo que é muito intrínseco a mim, tá ligado? Então eu vou continuar assim, vou continuar confiando nas pessoas, quebrando a cara. Então bem provavelmente que em 2024, nesses vídeos tradicionais, eu venho aqui e fale de novo, esse ano eu quebrei a cara, esse ano eu confio nas pessoas, etc. Então já é um erro que a gente pode sempre confirmar e gabaritar porque ele sempre aparece. Um outro erro que eu tenho aqui foi que eu não investi tanto esse ano em conteúdo educacional. Mas esse erro foi porque eu tive um acerto muito grande, e aí um pouquinho mais pra frente eu vou falar pra você. Esse erro aconteceu porque a gente voltou pro mercado, porque a gente voltou a atender cliente. E também por conta de várias outras coisas que aconteceram na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, eu não consegui investir tanto tempo como eu investia antes em conteúdos educacionais. Você que me acompanha aqui no YouTube, você consegue perceber, e também lá no Instagram, que eu não postei tantos vídeos aqui, não postei tantos posts no Instagram, e aí isso foi caindo cada vez mais ao decorrer do ano. Até comecei o ano ali postando vídeo aqui, postando conteúdo no Instagram, mas conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, eu fui meio que pausando porque eu não estava conseguindo dar conta de tudo. Ainda mais esse ano, que eu estive 100% sozinho na maior parte do tempo. Outro erro, eu insisti muito em coisas que já tinham data de validade. Eu vou citar aqui um projeto específico só para você entender. Eu fiz um projeto chamado Inclose, que era um Close Friends da Check. Ele tinha duração de 6 meses. A gente fez o projeto, durou 6 meses e foi incrível. Depois que ele encerrou, eu ainda quis perpetuar ele por mais um tempo, selecionando algumas pessoas dali do Inclose e transformando o Inclose em Black Ink,
com um número muito reduzido, né, do que tinha inicialmente, mas a ideia era perpetuar. Não deu certo. E isso aconteceu com algumas outras coisas na minha vida. Eu insistia em coisas que não davam certo, eu fiz questão, muitas vezes, de pessoas, situações, momentos, que não tinha mais por que eu fazer tanta questão. Ao invés de deixar somente ir embora, ou, sei lá, me desapegar, eu ainda ficava tentando, e isso fez eu aprender que, provavelmente, pro ano que vem, se eu entender que naquele momento não é tão saudável pra mim insistir naquilo, não tem por que eu insistir, entendeu? A vida já tá falando pra mim, as coisas já estão deixando muito claras na minha frente que eu não posso, eu não preciso insistir naquilo. Só que, né, por eu ser teimoso, eu insisto e aí eu quebro a cara um pouco mais pra frente. Outra coisa, eu deixei algumas coisas me abalarem. Pra quem veio sendo muito forte durante todos esses anos, eu produzo conteúdo com a Check pra internet desde 2019. Antes disso, já produzia conteúdo pra internet e desde então eu sempre fui muito forte, sempre fui aquela pessoa que ouvia crítica, ouvia algumas coisas sobre mim e ficava tranquilo, de boa, beleza, show de bola. Mas eu acho que esse ano ele foi tão caótico em todos os sentidos que eu comecei a sentir o baque, eu comecei a sentir de fato a alfinetada, a crítica, o shade, a indireta, e aí eu fui tirando o pezinho do acelerador cada vez mais. Inclusive foi isso também que me desmotivou de alguma forma pra produzir mais conteúdos. E aí vem o quinto erro que, né, em consequência disso aconteceu, que foi o fato de eu ter me afastado um pouco de tudo. Eu não me afastei muito de poucas coisas, ou até mesmo não me afastei muito de tudo, mas eu me afastei um pouquinho de cada coisa, entendeu? Então eu me afastei um pouquinho ali do Instagram, me afastei um pouquinho do YouTube, me afastei um pouquinho do Twitter, me afastei um pouquinho das minhas próprias amizades, me afastei um pouquinho dos meus clientes e dos meus trabalhos. Eu estive ali muitas vezes de corpo presente, mas sabe quando você tá de corpo presente, mas sua mente tá em outro lugar por conta das coisas que estão acontecendo ao seu redor ou até mesmo fora do seu ambiente profissional? Era basicamente assim que eu me sentia e eu me senti, né, durante o ano inteiro assim. E aí o foco agora é me reestruturar emocionalmente, fisicamente, mentalmente, pra eu conseguir chegar em 2024 já, tipo, mais maduro, sabe? Mais encorpado no sentido de, beleza, sentir o que eu tinha que sentir aqui em questão de indireta, ataque. E aí agora em 2024 é voltar a ser forte o suficiente pra não me deixar abalar com as coisas que eu estava enfrentando. E aí a gente parte pros acertos. São 5 aqui também, assim como os erros. Primeiro acerto, eu voltei pro mercado atendendo clientes, oferecendo serviço. Para você que não sabe, em 2022 eu tinha dado uma pausa nos serviços e aí eu fiquei um ano em hiato. Eu tinha ali o dinheiro para me sustentar, para me manter. Inclusive tem vídeo aqui no canal de eu falando sobre isso, é um corte de uma live que eu editei ali e postei. E aí eu passei 2022 inteiro só produzindo conteúdo educacional, investindo nessa parte da Check, que é um braço nosso, né? O braço educacional é um braço muito forte aqui. E então eu passei 2022 inteiro só investindo nisso. Não atendi cliente nenhum, recusava todas as propostas e isso fez com que a Check, perante ao mercado, perante aos clientes, fosse ficando cada vez mais esquecida. A gente estava aumentando um lado nosso, que era a parte educacional, mas a parte de serviço, de trabalho, de projeto, ia ficando cada vez mais em segundo plano. Esse ano, a gente voltou. Desde o início do ano, a gente voltou a atender cliente. Então esse foi um acerto muito grande que eu fiz. Eu voltei a atender cliente, voltei a prestar serviço, voltei a ter projeto, voltei a, enfim, de certa forma, me conectar de fato com esse mercado de novo, que eu acho que é muito importante, ainda mais pra gente que fala e que ensina sobre o mercado. Estar inserido de verdade no mercado é um grande diferencial e é o que faz você realmente ter conexão com tudo que está acontecendo e ter até mais empatia sobre alguns casos. Eu acho que, enfim, é muito importante, como eu disse. Então esse foi um grande acerto. Um outro acerto que eu fiz aqui, que eu anotei, foi entender a minha realidade no momento e aceitar as propostas que apareciam para mim. Como eu estava voltando pro mercado de serviço, eu não poderia voltar já com o peitão assim aberto, nariz empinado, pá, ali na crista da onda. Eu entendi que, pô, eu estou voltando, eu preciso me reposicionar, porque um ano inteiro fora do mercado, sem ao menos pegar um serviço sequer, muda muita coisa. Ainda mais falando de tempo de internet, né? Um dia na internet é como se fosse um mês, acontece muita coisa. Então, eu voltei, entendi o meu momento, entendi que eu precisava, por exemplo, cobrar menos do que eu cobrava antigamente, abaixei um pouquinho meu preço, entendi as propostas que me apareceram e fui aceitando para acumular projeto, para ter portfólio, para voltar e ficar visível no mercado para os clientes, para eles entenderem que, ó, o Davi voltou, ó, a Check tá disponível de novo, vamos fazer com ele. E aí eu fui passo por passo, degrau por degrau, subindo os meus preços, subindo a minha qualidade e conquistando cada vez mais clientes. E falando sobre isso, falando sobre conquistar clientes, a gente vai para o nosso terceiro acerto, que foi o fato de me conectar com pessoas diferentes de mim, inclusive sobre trabalho. Eu
aceitei propostas, por exemplo, de parceria, aceitei propostas para trabalhar para outras pessoas que são maiores que eu, falando digitalmente, né, ali com o número do seguidor, alcance, engajamento. E isso fez com que várias portas se abrissem para mim. Portas essas que, para 2024, eu enxergo como uma baita oportunidade, não só de trabalho, mas também de networking, de contato mesmo, de quando você estiver precisando, poder ligar, poder falar, e aí a pessoa vai te ajudar de alguma forma. Ó, um exemplo para você entender. Eu fui num evento presencial em São Paulo e foi a primeira vez que eu fui num evento assim, de fato, presencial, dar palestra e etc. E esse evento virou uma chavinha em mim num ponto que eu voltei de São Paulo e foi com a ideia que eu tive lá em São Paulo no evento que eu criei o Inclose. Foi o Close Friends que eu citei, que deu super certo, que foi maravilhoso e que eu me orgulho muito, que talvez tenha sido o maior e o melhor projeto que eu fiz na minha vida. Então, a partir do momento que eu me conectei com essas pessoas, eu trouxe melhorias, tanto pra mim, pessoalmente falando, quanto pra Check, profissionalmente falando, sabe? Consegui ver outros campos de visão, outros mercados, outras ideias e consegui até compartilhar também essas ideias com essas pessoas pra validar. Então eu saí daquele clubinho ali que eu tinha e fui um pouquinho mais distante. E aí quando eu fui um pouquinho mais distante, claro, eu fui confrontado, eu fui indagado e isso é muito bom pra mim. Eu gosto muito, eu até prefiro, porque, sei lá, parece que às vezes eu sou muito, ah não, você tá certo, ah não, o que você faz é maravilhoso, e aí nunca tem esse ponto de interrogação pra eu responder, sabe? É sempre afirmação, é sempre tipo, ah, você é bom, você é foda, você é isso, você é aquilo, e às vezes eu gosto desses pontos de interrogação pra realmente me confrontar e fazer com que eu enxergue uma outra ótica daquele determinado assunto ou daquela situação que eu esteja vivendo no momento. Outro acerto, esse daqui, cara, eu acertei, tipo assim, acertei com orgulho, tá? E vou continuar fazendo isso, eu já fazia, né, mas esse ano eu realmente investi pesado nisso, que foi cuidar de mim. Fiz vários procedimentos, por exemplo, ó, fiz botox na testa, minha testa tá sem marcas de expressão, porque eu já tava aparecendo um sinal de Wi-Fi, 3 riscão aqui profundo na minha testa. Cuidei da minha pele, fiz aqui um pouquinho de procedimento, né, na mandíbula pra marcar um pouquinho, pra gente ficar mais apresentável. Melhorei a estética do meu cabelo, por exemplo, se você pegar vídeos passados, você vai ver que o jeito que eu me apresentava, fisicamente falando, não era tão agradável assim na imagem. Hoje em dia eu consigo olhar pra imagem, consigo me sentir muito melhor do que eu me sentia antes. Então, até em questão de autoestima, isso pra mim é muito bom. E também tem a questão da academia, né? Tô muito mais encorpado, tô muito mais fortinho, não no sentido de maromba, mas tipo assim, de estrutura corporal mesmo, estrutura física. Tô muito mais, sei lá, mano, eu tô gostando muito mais de mim ao me ver na câmera do que antes, entendeu? Então eu investi nisso, investi em alimentação, em suplemento, em academia, em treino, em cuidados de pele, cuidados de procedimentos estéticos, e isso tudo fez um bem danado pra mim, de verdade mesmo. E aí, por fim, mas não menos importante, temos o quinto acerto aqui, que foi o fato de ter mais paciência e pé no chão. Quando eu falei que eu deixei algumas coisas me abalarem, que foi ali nos erros, isso daqui vem como se fosse um contraponto. Ao mesmo tempo que eu tava vendo tudo desmoronando, entre aspas, né, mentalmente falando, ainda assim eu tive muita paciência, ainda assim eu fui muito resiliente, ainda assim eu fui muito duro na queda. Eu não deixei me abalar 100% e por mais que aquela coisa me atingisse muito, eu ainda respirava fundo, encarava aquela situação e ia pra cima, sabe? Então, eu fui muito paciente, eu tive muito pé no chão e até alguns projetos também. Eu recebi uma proposta esse ano que foi um divisor de águas, assim, que eu recusei. Era basicamente a proposta seguinte, só pra você entender. Davi, eu quero comprar a Check ao ponto de tirar ela do mercado e fazer você trabalhar pra mim. O que falar? O que fazer, né? Então eu recusei essa proposta por justamente ter esse pezinho no chão. Porque em questão de grana ia ser uma proposta maravilhosa pra mim. Ia levar minha vida pra outro patamar, de fato. Mas eu sempre falei que eu não tô aqui por aí simplesmente por dinheiro. Eu tô aqui por um algo, né? Por uma coisa muito maior. Então eu recusei essa proposta justamente por ter esse pezinho no chão, por não me vislumbrar tanto assim com a questão financeira. E aí eu sigo minha caminhada, sigo com a Check tranquilo, justamente por ter essa paciência, por entender que as coisas são construídas verdadeiramente muito mais no longo prazo do que no imediatismo. E isso é o que eu acredito não só no meu lado profissional, mas também no meu lado pessoal. Mas é isso, mano. Eu não sei o que você sentiu vendo esse vídeo. Eu posso falar pra você que eu tô muito feliz de voltar pra esse ambiente aqui, pro YouTube, pra conversar contigo, para compartilhar com você as coisas que estão acontecendo aqui desse lado. E eu quero ouvir de você agora, se você concorda com algumas coisas que eu falei aqui sobre mim, se você tem uma outra visão, ou se você sentiu a mesma coisa que eu senti. E também, claro, falando também sobre os seus acertos e os seus erros desse ano. Fechou? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você goste, ou até mesmo assistir junto com essa pessoa. Então, é isso. A gente se vê no próximo. Valeu!
Falou e até mais.